onde um espírito maligno entrou diante da vida de Saul, né? E contudo o espírito maligno não saía da vida dele, ele andava muito perturbado. E os seus ajudantes, os que trabalhavam com ele ali, sugeriram a ele que só existia uma solução, era trazer um homem que tocasse instrumento de harpa, ungido do Senhor, para que aquele espírito maligno viera a sair de Saul, né? E sugeriram a Davi, né, filho de Jessé, um homem simples, né, pastor de ovelhas, mas um homem escolhido de Deus. Um homem cheio do poder de Deus, um homem cheio da presença de Deus, como eu e você. Nós somos escolhidos de Deus, a presença de Deus é diante das nossas vidas. A fúria do inimigo é isso, porque ele sabe que dentro de mim e dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. É um privilégio rico, meus irmãos. Quando o homem está no mundo, ele está nas drogas, está no vício, está na vida que ele leva lá no mundo, ele não tem esse habitar do Espírito Santo, né? Essa perseguição diante da vida desse homem não vai existir. Mas nós que andamos dentro da casa do Senhor, que o Senhor anda conosco todos os dias, nós vamos ser perseguidos de todas as formas. É um culto de missão essa noite, e muitos possam ter chamado de missão, para ir fazer missão, para ir buscar almas para o Senhor. Mas você tem que saber uma coisa, não vai ser fácil. Nós temos que revestir do poder de Deus, porque vai existir perseguição. Nessa igreja, se eu não me engano, está com 12 anos, né, pastor? O pastor está com 12 anos dessa igreja. Mas se ele for contar quantas perseguições, quantos que já não andaram ao lado dele, que ele se diz como homem e mulher de Deus, andaram quantas vezes que ele já foi perseguido, mas nem por isso ele desistiu e vai desistir de fazer a obra de Deus. Porque quando você levanta para fazer a obra de Deus, uma coisa é certa: você faz a diferença. É Deus. Quando o Espírito Santo de Deus está diante da vida do homem, existe uma coisa, uma diferença. Eu me alegro muito, eu gosto muito daquela passagem que Davi fala que ele pecou contra Deus. Ele sabe que ele pecou contra Deus, mas uma coisa ele pede a Deus, para que não retirar o Espírito Santo de Deus diante da vida dele. É Jesus, aleluia. Meus irmãos, o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você é uma coisa maravilhosa. E por isso nós somos perseguidos. Por isso que Saul perseguia Davi, né? No primeiro instante, Davi foi a Saul como um ajudante, como um simples músico, como um simples tocador, que ia tocar ali para tirar aquele espírito maligno dele. E pelo certo momento, Saul chegou a agradar de Davi, pastor Clóvis. Ele chegou a gostar dele, chegou a agradar dele, né? Porque ele estava tocando ali, e o espírito maligno saía, e ele se sentia aliviado, ele podia dormir, ele podia descansar, porque quando o espírito maligno está diante da vida de uma pessoa, não existe paz. Mas aquele que anda com o Espírito Santo de Deus, existe levante, existe luta, mas existe uma paz Jesus. Interior que nem morre. É Deus, aleluia. Essa paz só o Espírito Santo pode Verdade, dar. Jesus. Por isso que nós vimos, meus irmãos, nós vimos direto dentro da igreja lutas constantes, vimos levante, mas tudo que o inimigo quer, ele quer perseguir o povo de Deus. Por isso que nós temos que revestir do poder de Deus, como Davi era revestido do poder de Deus. Ele era um homem simples, no começo dele simples. E da forma que Deus usou ele, aonde levou ele? Perante o primeiro rei. Era uma coisa grandiosa, o primeiro rei de Israel. Saul, o primeiro rei.